Doutor, fala para nossas ouvintes aqui. Entrei na menopausa. O que que eu devo fazer? Comecei a ter o fogacho, comecei a ter o calorão. Tô beirando os 50 ali, né? Eu vou no ginecologista, eu procuro... Quem eu procuro? O que devo fazer, né? Perfeito, Leandro. Então, paciente, né? Logicamente, o ideal seria que a mulher, né, fosse todos os anos aí a consulta ginecológica para fazer uma rotina e ir acompanhando essas questões de evolução mesmo da vida da mulher. Mas, uma dúvida a paciente chega lá muito assim, doutor, eu quero vir aqui porque eu tô tendo esses sintomas, eu quero dosar meus hormônios para ver se eu preciso repor, né? E a questão, né, de reposição hormonal, ela é cheia de mitos, né? Um dos principais é a questão de falar que repor hormônio é igual a câncer. Isso é um mito tremendo, né? Eu brinco assim, como que a gente vai prescrever uma coisa para pacientes, falando assim, não, essa medicação eu vou dar para paciente, mas ela vai dar câncer. Não, eu não vou fazer isso. Se, né, tivesse isso, nenhum órgão no mundo ia liberar uma reposição hormonal porque dá câncer. Não, a questão é a seguinte, a reposição hormonal, ela vem para melhorar qualidade de vida na paciente. Então, vamos supor que a paciente está tendo fogachos, onda de calor, né, e labilidade emocional, ela está com uma questão de diminuição da libido. Então, a gente pergunta para ela como que ela está se sentindo, ela fala assim, nossa, minha qualidade está péssima de vida. Então, a gente tem que responder 3 perguntinhas básicas ali, né, naquela consulta. Primeiro, a gente identificar se a paciente precisa de uma reposição, né? Então, como que eu vou identificar? Nesses sintomas, e principalmente se esses sintomas estão diminuindo a qualidade de vida da paciente, tá? Então, primeiro, se a paciente precisa de usar. Então, não é só, eu tô com 50 anos, eu vim aqui dosar meus hormônios porque eu quero ver se eu preciso repor. Não, é a gente ver se a paciente precisa repor. A segunda questão é se a paciente pode, né? Porque tem alguns critérios que a gente tem que seguir para uma reposição. Então, a paciente, ela não pode ter parentes de primeiro grau com câncer de mama e de ovários, tá? Lembrando que primeiro grau, doutor, é pai, mãe, irmão e filho. Isso, primeiro grau mesmo, assim, né? Sim. Diretos. Não é a tia, a avó, a prima de Isso. quinto Eu brinco grau, assim, Leandro, né? que são os herdeiros, né? É os herdeiros. O primeiro grau são os herdeiros. Parentes diretos. E de mama e de ovários. Porque muita gente, às vezes, assim... mas a minha família tem muito câncer. Tem câncer de pele, tem câncer, né? De útero, de intestino, né? de ovário e tal. Mas, não. São específicos de mama e de ovário. Que são cânceres, né? Dependentes de hormônios ali, relacionados muito com a questão hormonal. Peraí, doutor, então assim, eu tenho que observar na minha família câncer com as mulheres da minha família, então, porque... Existe de homem, câncer de mama em homem. É raríssimo. Tá bem lembrado, bem lembrado. É raríssimo, mas existe. E quando existe esse fator de um câncer de mama em homem, as filhas desse homem têm assim, uma chance elevadíssima de câncer, porque é altamente genético quando tem esse câncer em homem. Então, a questão ainda de avaliação se a paciente pode, né? Então, avaliação da questão do risco ali, né, de parentes que tiveram câncer. E a própria paciente, ela não pode ter tido câncer, né, de mamas ou de ovário, né, que aí é contraindicado. Absoluta. Outra coisa que a gente tem que avaliar é uma questão de risco tromboembólico, ou seja, a paciente, ela, né, não pode ter tido AVC, não pode ter tido infarto, não pode ter tido trombose, né, que isso são contraindicações à reposição hormonal. E a gente tem que fazer uma investigação nela ali, né? Fazer uma bateria de exames, né? Então, avaliar as mamas, avaliar os ovários, avaliar como é que está a questão cardiológica e, né, a questão metabólica ali da paciente, né? De colesterol e tudo mais. E aí sim, juntando tudo isso, se a paciente precisa, ela
pode usar, a gente vem para a última pergunta, que ela quer usar. Então, a reposição, ela não vem para uma melhora na expectativa de vida dela. Então, eu repor hormônio ou não repor hormônio, eu não vou aumentar a expectativa de vida dela. Eu dou exemplo de diabetes, vamos supor. Se a paciente foi diagnosticada com diabetes, se ela não tratar, ela não fizer as recomendações que o endócrino orientou, ou né, o clínico e tudo mais, ela vai diminuir a expectativa de vida, porque a doença ela evolui, vai lesionando os órgãos e isso né, pode acarretar com uma morte aí prematura, se a paciente não tratar. Já a reposição né, da menopausa, ela não vai mudar isso. O que eu prezo é qualidade de vida. Então, a paciente, ela precisa de usar, né? Eu identifiquei. Ela pode usar, mas tem paciente que mesmo você explicando, ela fala, mas eu não quero, eu tenho medo, porque eu já ouvi falar um monte de coisa, que a reposição dá câncer, a gente fala, não é assim. Mas tem paciente que não. Que decide, né? Que decide, a decisão é dela ali, né? E então existem outros métodos que a gente pode fazer para melhorar. Assim, não é que essa paciente fala assim, não, então você não quer, então né, lavo minhas mãos para você. Não, existem outras alternativas. Não vão ser tão eficientes, mas dependendo para aquela paciente pode ser sim a melhora que ela precisa. Para ajudar um pouco. Qualidade de vida.